Olá, torcida do Bahia, olá, torcida do Vitória. Estamos começando aqui, pela primeira vez, o canal Bavi está indo ao ar. Comigo, com meu amigo Eliseu, o craque do futebol brasileiro, o craque do Bahia. E nós vamos, a partir de agora, começar a falar do Bahia, do Vitória, do Bahia. O programa nasce para falar do Vitória e falar do Bahia, esses dois gigantes do futebol brasileiro. O Bahia numa condição diferenciada no momento, e o Vitória passando por uma fase muito difícil. E aí, Eliseu, hoje também tem jogo da seleção brasileira. Walter, um abraço para você, os nossos queridos telespectadores, que são muitos e serão muitos daqui para frente. A gente vai falar, é claro, do Bavi, né? Esse programa é um programa inédito, porque a gente vai falar das duas equipes simultaneamente, né? Então isso vai ser muito interessante também para os torcedores de Bahia e Vitória que vão nos assistir. Mas antes, a gente não pode deixar de falar hoje da seleção brasileira. A seleção brasileira está fazendo péssimas apresentações, já tinha feito na Copa América e agora também nas eliminatórias da Copa do Mundo. Porque eu não me lembro há muito tempo o Brasil fazer uma campanha tão ruim, né? Atrás da Argentina, atrás do Uruguai, atrás da Colômbia, e hoje o Brasil está na 4ª posição. E é um time que está jogando muito bom, né? A gente que acostumou a ver o Brasil jogar com Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Garrincha, Gerson, Rivaldo, e ver essa seleção agora parece uma caricatura de uma seleção brasileira. A gente que viu, né, Eliseu? A gente que viu na Copa de 70, na Copa de 70, o Brasil jogou com 5-10 na frente. Você lembra? O Brasil jogou com o Jair, que era o 10 do Botafogo. E o Rivelino foi ponto esquerda que não tinha lugar no meio. Pois é. O Brasil jogou em 70 com... Jairzinho era o 10 do Botafogo, era fera. Jairzinho foi o artilheiro do Brasil. Uhum. Aí jogou... Jairzinho era o 7, Gerson era o 8. Só que Gerson era o 10 do São Paulo. Jogava no São Paulo na época. Tostão era o 10 do Cruzeiro, foi o 9 da seleção, era o centroavante falso. E Rivelino... Pelé, que era o Pelé, o 10 mesmo, né? Rivelino que era o 10 do Corinthians. Foi com a 11. Foi com a 11. Então você, naquela época, você tinha uma seleção diferenciada. Quando falava da seleção brasileira, todo mundo parava para assistir. E todo mundo gostava de ver a seleção. O que é que aconteceu na seleção brasileira? Aconteceu o seguinte, a seleção brasileira passou a descaracterizar. Você tinha a seleção brasileira, você tinha orgulho de jogar na seleção brasileira. Hoje o jogador parece que está fazendo favor de jogar na seleção brasileira. E com detalhe, aquela Copa de 70, que para mim foi o melhor time do Brasil dos últimos tempos. A de 82 foi boa também. Que falava, não ganhou, mas você não tem. Mas se você fizer uma comparação, Eliseu, você que é o homem da bola também, você vai ver que aquela seleção de 70 tinha jogadores superior. Você, por exemplo, o 10 da seleção de 1982 era Zico. Com todo o futebol que Zico jogou, ele não era o Pelé, não é? Aí você tinha o Rivelino, que era um senhor jogador. Enfim, mas hoje os jogadores da seleção brasileira são desconhecidos. Às vezes você vê jogador aparecendo na seleção que você não viu nem falar. E o cara lá fora não é nem titular do time dele. Uhum. Então, e outra coisa, viu, Walter, também que o que a gente está observando, antigamente, quando o Brasil jogava, no dia de hoje, né? Os vendedores de camisas, ambulantes, estavam na rua, nesse momento, vendendo camisas da seleção brasileira. Buzinaço na rua, né? Que todo mundo saía com bandeira. Hoje você não vê uma bandeira do Brasil. Essa questão social do Brasil também tem uma certa influência. Parece que alguém apoderou da marca da bandeira, né? Porque o que acontece, Walter? Que é o meu modo de ver. A maioria dos jogadores hoje jogam no futebol europeu. Exatamente. Praticamente todos eles. E não dão o mínimo de satisfação para a torcida brasileira. Eles estão longe da torcida brasileira. Aquele afago da torcida brasileira não existe mais porque eles mesmos se distanciaram com certeza. Do Brasil, da camisa. Você tinha, vou dizer, o maior sonho do jogador naquela época era jogar na seleção brasileira. Com certeza. Você, por exemplo, 70, eu falo sempre de 70 porque eu gostei demais daquela seleção. Você qual era o jogador da seleção brasileira de 70 que jogava fora do Brasil? Nenhum, todos eram daqui. Não, e não vou nem muito longe. O Neymar, que hoje é o grande jogador, queira ou não queira, a vida dele particular não me interessa, mas ele como jogador é o melhor jogador do Brasil, né? É o principal. Mas se a gente traçar um paralelo com aquela seleção de 70, talvez ele não fosse nem convocado. Com certeza, absoluto. Pô, você tinha em 70 na reserva, Edu, Paulo César Caju, não é? Dario, que era um matador. Olha, houve inclusive um jogo, não sei se você lembra, houve um jogo que foi a seleção A contra a seleção B. A titular contra a reserva.
A B ganhou de 4-1. Ganhou de 4-1. E ele, o Dadá, fez 3 gols. Fez 3 gols. Então era diferente. E o Médici, naquela altura, pediu ele, se lembra? João Saldanha saiu por causa dele. Caiu por causa dele. E você lembra o que João Saldanha disse? Olha, quando ele escolhe os ministros dele, ele não me pergunta. E eu não indico. Por que ele quer indicar agora um jogador para jogar? Porque ele foi embora. E o Saldanha, na época, era da esquerda. E era pavio curto, era né? Pavio curto, da esquerda. Curto. E ele foi contra. E o Médici foi quem tirou. Ele foi o Médici. E tem aquela história, inclusive, que Saldanha correu atrás de manga, para dar um tiro em manga. Isso é verdade. Acho que ele escondeu em cima de uma árvore. Foi lá no Morisco, onde o Botafogo tinha a sua sede de piscina, a sua sede social. Exatamente. Né? O Saldanha era ele, Mário Viana com 2 N's. Era Mário Viana, era. Valdir Amaral, que estava gol, e Mário Viana dizia gol legal. O João Saldanha, ele era tão esperto, se for contar assim, uma particularidade, que a gente está falando da seleção brasileira, não pode deixar de falar de João Saldanha. Com certeza absoluta. Ele tinha uma coisa engraçada, ele era comentarista da Rádio Globo. Ele com Mário Viana com 2 N's, né? E Luiz Mendes. O que ele fazia? Como não tinha televisão na época, jogos ao vivo de televisão, o que ele fazia? Quando alguém ia mexer no time, ele via o jogador esquentando ali na pista, para entrar. Aí já combinaram com ele, o narrador falou assim, João Saldanha, o que você acha que deve mudar no Flamengo? Ele falou, eu acho que deve entrar fulano, porque ele já tinha visto o cara aquecer. É. Só que você em casa não sabia. Não sabia. Aí você falou, poxa, o cara entende mesmo de bola. Entende de bola, é. E ele, quando ele convocou a seleção, você lembra, ele convocou a base da seleção brasileira, foi o Botafogo e o Santos. E ele já escalou o time titular. E hoje você tem uma seleção que até a roupa dos jogadores que vão para se apresentar é uma coisa ridícula. Mas isso é como você mesmo falou aqui em off comigo. A culpa é da direção da CBF, que devia exigir que vestisse um paletó, uma gravata. Porque eles estão representando o país. O país, e o nosso país é o 6º maior país do mundo, né? Enfim, mas vamos esperar. Vamos esperar do jogo de hoje, daqui a pouco 9h30, eu acho que o Brasil hoje talvez passe pelo Paraguai, porque o Paraguai está ruim, está mal, tem uma né? boa defesa, mas não tem um bom ataque. É o 6º colocado nessa parte de classificação. Mas o Brasil também, quando a gente faz esse paralelo, o Brasil também está mal. Quer dizer, se você analisar o time do Brasil, o Vinícius joga muito bem no Real Madrid, outro joga muito bem no sei aonde. Na seleção brasileira, você não vê nenhum destaque na seleção brasileira. Quando eu vejo a imprensa nacional falar que Paquetá é craque, não viram jogar Rivelino nem Gerson. Não viram. Não, e eles, inclusive, né? às vezes nos perguntam na rua, será que Rivelino, Gerson, Jairzinho... Jogaria? Eu acho que não jogaria, não. Não jogaria, vou lhe explicar por que não jogaria. Não jogaria de vergonha. De vergonha. Não, ia morrer de vergonha. Por que, meu amigo? O que se discute é o seguinte, naquela época, o futebol era mais lento. Não era mais lento, mas muito mais técnico. Né? Exatamente. Hoje o futebol é correria, menos técnica. Você não tem técnica. Você não vê o jogo do Brasil jogar, você não vê com satisfação o Brasil jogar. Você vê às vezes, porque você trabalha com isso, eu trabalho com isso, temos que ver. Mas eu tenho até vergonha de ver o Brasil jogar. Não tem aquele jogador que desequilibrava. Edu dava. Você mesmo jogava, dava drible de 30 centímetros, 40 centímetros. O cara. Mário Sérgio pegava a bola, oferecia o cara e tirava ali a bola. Sim. Tinha técnica, não tem mais. O Brasil começou a imitar muito europeu. E agora o sujeito que dirige o futebol, de um modo geral, sobretudo a divisão de base, o que eles fazem? Eles nunca chutaram a bola. E quer ensinar o menino a jogar bola desde o menino. Formado na academia, mas não sabe se a bola é redonda, se é redonda ou quadrada. Aí diz para o menino, chega na ponta direita ali e você cruza para a área. Mesmo que não tenha ninguém, o menino chega lá, coitado, ele não entende, ele vai e cruza. E a característica sempre foi a individualidade do futebol brasileiro. Claro, a habilidade brasileira ninguém tira. Eu já assisti treino, inclusive lá no Bahia, quando eu era diretor do Bahia, que eu até intervi numa vez lá com o treinador, o garoto, quando dava um drible a mais, ele mandava parar. Pois é, como é que fosse o erro. Como é que pode? Como se aquilo fosse o erro. E não sei se você sabe, nossos telespectadores, o futebol inglês e da Alemanha, que era um futebol de forte, só de trombada, bolas na área, o futebol inglês, não sei se você sabe, que isso não é piada, não. Eles pegaram vários jogadores das favelas do Rio de Janeiro e levaram para a Alemanha, levaram para a Inglaterra, porque a individualidade. Você vê que hoje o futebol inglês já tem individualidade. O alemão também, que não tinha. Exatamente em função disso. Senão o Brasil está perdendo
a sua melhor característica, que é a individualidade. E desequilibra. Você, quando você tem um cabeça de área, que nós, lá atrás, se chamava de cabeça de área e meia direita. O meia. Um 5 era cabeça de área e o outro era meia. 4, né? Era 4-2-4. Aí você, quando tem um cabeça de área, aquele que jogava com 8, o cara pegava a bola, que saía, ele dava lá no ponta direita, o ponta direita dava na área, era gol, não tinha esse negócio, não, era rapidinho. Não, e tinha ponta. E tinha ponta. O Mauricinho jogou no Vasco, encheu o Alberto Dinamite. Eu no Bahia, de bola, na época do Bahia, eu tinha 2 pontos que joguei com 2 pontos que faziam gols. Não porque eu metia a bola para os caras na frente, então eles pegavam as defesas todas que tinha que virar de costa. Canhoteiro e Caldeira. Fiz os dois, fizeram muitos gols, porque eu também, como eu era um jogador que lançava, minha característica de lançador, de lançamento, que hoje você não vê mais. Não tem mais não, uma acabou. bola comprida você não vê. Você vê toque pequeno, o Bahia mesmo, né? E a gente vai falar daqui a pouco do Bahia. O Bahia tem um dos melhores meios de campo do Brasil? Tem, mas toca pro lado e para trás. O tempo todo, pro lado e para trás. Não tem uma objetividade. Pro lado e para trás. Acabou, mas isso Eliseu, é lá na divisão de base. Claro, você tem que trabalhar o jogador na divisão. Divisão de base agora passou a ser um time. Não, e é para ganhar título. Divisão de base não é para ganhar título, é para formar jogadores. Claro. Para formar jogadores. Olha, os grandes celeiros de jogadores do Brasil é a divisão de base. Flamengo, Vasco, Palmeiras. Palmeiras nunca fez muitos jogadores. Agora está fazendo um bom trabalho. Agora está fazendo um bom trabalho. João Paulo, que foi do Vitória. João Paulo, que é o diretor lá da divisão de base. Divisão de base. E o Palmeiras, só para o torcedor entender um pouco, pra você ter ideia, a divisão de base. O Palmeiras vendeu do ano passado para cá 1 bilhão. 1 bilhão de jogadores. 1 bilhão de valores. Pois é. Então, e o Bahia não consegue botar um da divisão de base no time de cima. Porque o técnico do Bahia, o Rogério Ceni, ele é um técnico que já começou como vencedor. Mas o Rogério Ceni, ele é um técnico cabeça dura também. Cabeça dura. O time dele não tem variações de jogada, é um jogo só. E a mudança é uma só. É uma só, sempre. E o mesmo tipo de jogo. E os caras não são bobos, já perceberam. Com certeza. Já perceberam, né? Ele chega no segundo tempo ali e joga. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, né? Sobre o Bahia. Mas o adversário já sabe como é que o Bahia joga. Aí vai, Marco, acabou. Marco Everton Ribeiro, acaba o time. Marco Everton Ribeiro e Carlinhos, acabou o time. Acaba o time. É ali os dois. Mas aqui nós estamos no canal Bavi. O canal Bavi tem um patrocínio das Óticas Gazini. Lá nas Óticas Gazini, qualquer armação de óculos é R$ 49,00. As Óticas Gazini fica na Rua Carlos Gomes 187 e também na Rua Junqueira Ares 25, em frente ao Shopping Piedade. Se você quer comprar um óculos bom e barato, você vai nas Óticas Gazini. As Óticas Gazini tem laboratório próprio e digital. Por isso você recebe seus óculos com qualidade e rapidamente. Em 48 horas você recebe seus óculos. E também tem o patrocínio da Casa de Carne, né? O Palácio da Carne de Sol, que fica aqui na Rua Otávio Mangabeira, número 15. E é uma maravilha, viu? É bom. Eu já provei. E eu também. E eu já provei também. Hoje mesmo almocei aqui no carne Palácio. Derrete na boca. Na boca, né? Eu tô falando e sentindo o cheiro. Tá um cheiro. Tá um cheiro aqui no Estúdio Grande. Se você quer fazer evento, você quer fazer aniversário, você vem para o Palácio da Carne do Sol, que fica na Rua Otávio Mangabeira, número 15, depois do Largo da Baiana. Amaralina, né? Aí é Amaralina aqui. É muito bom, viu? E quem é que não gosta de uma carne de sol? Quem é? Jogador de futebol, então, não pode ver um cheiro de carne que vai chegando logo. Uma maravilha. Bom, viu aí, 15. Aí na outra a gente fala do Bahia e do Vitória. Agora a gente